Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, tá entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Tudo bem contigo, Ayrton? Tudo. E esse frio? Muito. Ainda bem que a gente não está na Argentina, né, no Uruguai ou no interior aí do Rio Grande do Sul, porque, gente, -0 é para ranguear Cusco, né, como se diz. Sim, eu recebi uma brincadeira que era o seguinte, mostrava um capincho branco e dizia assim, descoberto em Quaraí um capincho polar. É, o bom que a gente faz piada de tudo, né? Gente, no Brasil, somente 30% das terras agricultáveis, te puxou nessa aí, estão nas mãos da agricultura camponesa. Ouviram isso? Somente 30%. Os 70% restantes pertencem ao chamado agronegócio. No entanto, são aqueles 30% que são os responsáveis por colocar 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros. Para agravar esse paradoxo, essa pequena agricultura, que ocupa pequenas frações de campo, mas produz o grosso da alimentação consumida pelos brasileiros, fica com somente 1/3 do financiamento público para sua lavoura. No programa de hoje, vamos tratar dessa distorção ou dessa desigualdade e de outros assuntos que envolvem a questão agrária, mas que impactam fortemente o Brasil urbano também. Nossa entrevistada de hoje está lançando o livro A Questão Agrária no Capitalismo Dependente, Elementos da Questão Social e a Resistência do Campesinato Brasileiro. É sua tese de doutorado em Serviço Social. Muito bem-vinda, minha querida amiga Letícia Quimini. Eu agradeço, obrigada Kátia, obrigada Centeno, obrigada pela oportunidade. Vai lá, Centeno. Pois é, então assim, antes de começar a gente fazer as perguntas, que a gente listou aqui, né, uma bateria de questionamentos, uma informação adicional. O teu livro está sendo lançado agora, né, na FEICOP, que é a Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária, em Santa Maria, nesse fim de semana. É isso? É isso. Quero aproveitar já e deixar o convite, né, para todos e todas que possam comparecer a Santa Maria. Essa feira, ela é histórica, né, e inclusive nos remete à figura da irmã Lourdes, né, uma guerreira que não se encontra mais aqui em Santa Maria, né, está na África do Sul, e ela se faz presente, né, na sua força e na sua luta. E o cooperativismo, de fato, ele vem, né, há muito tempo sendo levantada, uma bandeira que traz economia solidária. Então não poderia ter sido em outro lugar, né, senão lá, Santa Maria, que é o lugar de onde eu venho também, mas é um lugar de muita resistência, né, quando há muitos anos atrás, quando nem se falava, né, em agroecologia, em campesinato, já existia, né, essa cunha lá. Então vem gente de todos os países aí da América Latina e é um lugar de muita resistência, de fato. E é a 30ª feira, né, Letícia? 30 anos, né? Essa luta começa há bem mais tempo, já há 38 anos. Há 30 anos acontece a feira. E lá tem um espaço também que todo sábado, né? Existe o feirão, inclusive, como a gente chama. Então, essa feira, ela é muito importante, né? Ela não é só uma feira que se comercializa, né? É um espaço de formação,
né? Um espaço, inclusive, que tem lá há 30 anos, um espaço guardado da Reforma Agrária Popular, onde os grupos de agroecologia, os movimentos sociais da Via, trazem, né, não só produtos para comercializarem, né, mas trazem a sua bandeira de luta, que é a nossa também. Bom, feito o merchandising da Letícia e o merchandising da FECOP, eu queria te perguntar o seguinte, há uma peculiaridade no teu livro, né? Como se diz, tu tens um pé na academia e um pé na militância. Como é que foi produzir esse livro lidando com essa dualidade? Então, eu creio que sejam coisas que se complementam, né? Não conseguiria fazer o livro de outra forma, né? Eu até pouco tempo ainda tinha o pé na roça também, então era uma forma assim de gente vivenciar isso. E uma coisa foi levando a outra. De fato, quando eu saí da universidade, né, formada em serviço social, eu fui atuar no movimento dos pequenos agricultores, das pequenas e dos pequenos agricultores, e isso me levou a estudar mais sobre a questão agrária para poder atuar. Então, né, o que a gente denomina de praxis, realmente, né? É a teoria, né, que fomenta uma prática que acaba sendo refletida novamente numa teoria. E esse processo ele é contínuo, né? Então, eu não sei nem como seria um livro somente teórico, um livro que não olhasse para a realidade, uma construção, porque, de fato, eu não consigo separar. Todo o empirismo, né, que a gente chama toda a pesquisa empírica, ela se dá na luta. E as teorias embasam isso. Então, eu não vejo como uma dualidade, mas algo que se complementa, né? É a praxis de fato que a própria teoria social de Marx, né, referencia enquanto método. E isso foi uma consequência, creio que não tenha sido... É claro que hoje é uma escolha política, né? Fazer isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa escolha que tu fizeste, por exemplo, ela, digamos assim, ela tem uma influência da família ou, digamos assim, isso aconteceu, essa abertura aconteceu a partir da universidade? Em que momento, em outros termos, em que momento tu percebesse que esse mundo, digamos, era mais desigual do que a propaganda desse mesmo mundo espalha? Então, de fato não foi da família. Acho que da família sempre veio, né, principalmente de meu pai, não desista, siga, né? Mas hoje, acho que não é hoje minha família é quase toda bolsonarista. Então, Bem-vinda. Né, assim... e isso... Mas não, isso não nos segregou, né? Acho que isso... É uma família de pequenos agricultores? Não, a minha avó era, né? A minha avó era agricultora e me lembro dela, assim, quando foi para a cidade, dela plantando em qualquer cantinho, né? Naquela ânsia de poder vivenciar o que ela deixou para trás. A tua família foi para a cidade? A minha avó foi para a cidade com 8 filhos pequenos, né? Para Porto Alegre. E o pai conta, né? Assim, a gente já fez esse... turismo histórico, como se diz, né? Não seria bem isso, mas ele já mostrou, ó, aqui com 8 anos engraxava sapato, né? Aqui nessa escola aqui nesse hospital com 7 anos a gente vendia frutas para as irmãs que compravam. Então, isso assim, em Porto Alegre? Em Porto Alegre, né? Então, essas são memórias dele. Eles vieram de onde? Iraí, interior de Iraí, né? Então, isso assim, na década de 60. Eu nasci em 78, né? Creio que tenha sido... 50. Eu acho que já 60, início de 70. O êxodo rural ali. O êxodo rural, exatamente, né? Que meio que coincide começa a coincidir com a mecanização da agricultura também, né? Do avanço da grande propriedade. O que a gente chama de Revolução Verde, né? E, inclusive, também é abordado no livro. Mas, respondendo a tua pergunta, Centeno, eu acho que tem a ver com a entrada, de fato, no movimento dos pequenos agricultores, porque na graduação, hoje já é um pouco diferente, né? Eu tenho a oportunidade de ser professora também, e hoje a gente fala em questão agrária, hoje a gente fala dos movimentos sociais, mas naquele tempo não, né? Eu me formei em 2005, então quando eu entrei realmente para o movimento que eu comecei a ver. Que foi que ano, Letícia? 2006, né?
e consegui vivenciar, inclusive, o março de 2006, e, enfim, tudo que veio desde então. Então, acredito que a consciência política mesmo, né, no sentido de conseguir aliar as expressões da questão social, como a gente fala no serviço social, né, com a questão agrária e com essa consciência política de classe mesmo, ela veio com o movimento. Então eu digo que né, a militância social me salvou, né, da ignorância mesmo no sentido de consciência de classe, que muito nos falta, né. Eu acompanhei um pouco, né, Letícia, essa tua escrita ali no doutorado, enfim, somos companheiras, né, na trajetória aí da Rede Soberania, muitas lives juntas, muitas coberturas da FEICOP na época da pandemia, juntas, né, e, enfim, temos aí uma trajetória nessa comunicação popular que a gente faz via Brasil de Fato, Rede Soberania. E durante esse teu período de escrita, enfim, tu vivenciou isso, né, pandemia, governo Bolsonaro. Tu também teve uma época que tu esteve, né, no norte do país, que é uma região muito conflagrada, que tem muita violência, né, contra militantes dos movimentos sociais do campo, enfim. Como é que isso tudo influenciou, né, na tua tese, no teu livro? Acho que a Kátia, assim, vai falando e vai passando, de fato, um filme, né, como o pessoal costuma dizer. E hoje, inclusive, acho que eu vou começar de trás para frente, como uma boa dialética, né. Hoje eu atuo no programa federal, né, de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos. E uma das regiões é o norte. E, de fato, hoje eu consigo ver cada vez mais acirradas as consequências disso, né. Então, é uma trajetória que vai desenrolando, vai desaguando aonde está hoje. E, de fato, né, a Kátia acompanhou muito e, inclusive, os agradecimentos, ela está nos agradecimentos do livro A Rede Soberania, o Brasil de Fato, que foi uma forma da gente ocupar, né, naquele momento, assim. E aí eu me lembro da forma como isso acontecia, muito rápido, né, a gente tendo que também construir novas formas de comunicar, né, no sentido de ocupar outros espaços. E isso, acho que acabou realmente levando a escrita para onde está hoje. A própria teoria marxista da dependência, né, o próprio veio através de você, né, Kátia, que indicou o companheiro Lúcio, que é um intelectual que a gente admira muito e que prefacia, inclusive, o livro. Eu estava, de fato, né, no Pará, realizando a parte da pesquisa no Pará, quando estourou a pandemia. E de assentamento em assentamento, porque estava lá para fazer um sanduíche na Universidade Federal do Pará e acabou acontecendo a pandemia. E só que eu muito pouco botava os pés na universidade. Eu andava de assentamento em assentamento, já com os companheiros do Pará. E me deu um desespero muito grande, porque eu precisei voltar, não tinha outra opção, né? E aí depois voltei e acompanhava o desespero que era, sem oxigênio no norte, enfim, tudo mais. Então isso acabou aparecendo, né, como mais uma expressão, como mais uma violência e como as particularidades, né, que a gente tem aqui. O capitalismo, ele é cruel em todo país, né, mas em todo mundo, mas na América Latina ele tem uma perversidade, assim, particular, né? Vendo digamos, o panorama do Rio Grande do Sul e o panorama do Pará, em dois extremos, o que distingue, na tua visão, um e outro? Então, eu acho que, primeiro eu vou te falar do que une os dois, né, que eu acho que é a luta pela terra. A luta pela terra é algo que... Mas aqui a gente tem propriedades, pequenas propriedades de terra e menos assentamentos, né, o MST tem mais. Mas olhando para a agricultura familiar e camponesa, eu acho que aqui a gente parte de um espaço que, assim, falta estrutura, falta política pública, né? Falta incentivo para a agroecologia. E no norte, ainda a luta é por ter a terra, né? E não de Varde, como dizia a avó, é o estado, né, onde mais se assassinam militantes ambientais e sociais. Então,
Eu creio que essa essência, a luta pela terra, movimenta mais a região norte, né? E não somente pelos agricultores e agricultoras, né, pelo campesinato, mas também os quilombolas. Está numa etapa indígenas. anterior ainda em relação ao Rio Grande do Sul. E os latifúndios são maiores lá também, né? Sim, bem maiores, assim. E eu não sei se seria uma etapa, né? A gente não gosta muito dessa ideia de etapismo, mas eu acho que são formas, eu vejo assim a luta campesina como tentáculos, né? E de fato lá ainda tem essa luta, né, por ter a terra para poder trabalhar. E aqui, ou ter a terra para não morrer, né? E aqui a gente, o próprio movimento dos pequenos agricultores, ele nasce, né, da solicitação por políticas públicas, né? E na época era o cheque seca, como a gente chama. Então, eu acho que as diferentes áreas, né, as diferentes regiões desse país, ele se encontra mesmo, né, na luta por terra, e hoje eles se encontram mais ainda em como usar essa terra. Os latifúndios no norte são enormes, a gente tem que fazer eles de helicóptero, né, é muito tempo rodando no mesmo lugar. E lá, né, eu cheguei ontem do Tocantins e a gente vivenciou muitos lugares em que só ter a terra, a gente vê que também não há água, não tem água, né? E as águas são cercadas. E o conflito aumenta, né? Porque para tu acessar a água, tu tem que passar em territórios que são conflituosos. Então, são muitas Tu falar que não tem água no norte é uma coisa, né? Tipo assim, não dá pra tu imaginar isso, né? Não tem. E os rios que tem, né? E a gente, inclusive, voltou de lá com uma série de denúncias para fazer, estão, né, muito contaminados com agrotóxico, né? Então, a gente, por exemplo, agora há pouco visitamos aldeias que estão isoladas, né, por plantações de soja. Hoje, eu ainda sou do tempo que a gente lutava contra passar agrotóxico de avião. Hoje eles estão usando drones, né? E aí é incrível, porque assim, sabe, vocês têm fotos disso, né? Eu fico pensando, né, para denunciar, fico pensando, né, dos indígenas com uma máquina, com um celular, tirando fotos de um drone que está derramando veneno em cima. Então, as expressões, elas só se acirram, né? É a barbárie para onde vamos, né? O que tu pode falar sobre essas denúncias que tu citaste há pouco? Olha, até eu vim para cá pro lançamento do livro, mas fiquei com o coração apertado de não dar logo, né? Mas a gente tem uma equipe que tá fazendo isso e as denúncias são muitas, assim. Principalmente é algo que eu também escrevi no livro, que é a intencionalidade do Estado para com o capital, né? E a gente vê isso, assim, e é um absurdo da gente chegar na Secretaria do Meio Ambiente para fazer isso. Olha, tá faltando água aqui, essa água aqui tá contaminada, para levar já as demandas, que era uma coisa que deveria ser feita pela fiscalização do Estado. E eles dizem para olha, vocês vão se surpreender da forma como a gente trata bem, né, o nosso campesinato, enfim, os povos indígenas e quilombolas. Então passa por uma série de violências, né? Quem diz isso? O Estado, sim. De fato, o Estado. E eu acho que uma denúncia que eu vou deixar aqui já no ar é a questão, eu não sei como é que tá aqui no Sul agora, né? As patrulhas rurais, assim. Durante muito tempo a gente denunciou a falta de segurança no rural brasileiro. Por falta de iluminação, por falta de policiamento, por falta de segurança pública, né? E aí hoje em alguns estados a gente tem uma patrulha rural e eles enchem a boca para falar da patrulha rural, mas é uma patrulha rural que obedece somente os latifundiários, né? Mas o que é essa patrulha rural? A patrulha rural isso não está no livro, né? Mas a gente vai proseando. A patrulha rural é a segurança pública que atua no meio rural. Isso é uma patrulha rural. Mas se, por exemplo... É uma estrutura do Estado. Do governo estadual. Militar, né? Da polícia militar, exatamente. E aí eles chamam de patrulha rural. Olha, que bom, finalmente temos a segurança pública atuando, né? Mas não, essa segurança pública, né? Essa patrulha rural a serviço dos latifundiários. Por exemplo, né? Um assentamento chama a patrulha rural por alguma violência, não vão.
né? Agora, experimenta fazer uma ocupação, né? Até para denunciar os absurdos, né, de ocupação de terra, a patrulha rural tá lá. Inclusive para tirar o povo de lá, coisa que não é serviço da patrulha rural. Mas, enfim, é por isso que eu digo que o livro não está acabado, né? As escritas não estão acabadas, porque quando a gente pensa que já fez o levantamento de todas as violências. Essa situação da patrulha rural até se entende na medida em que, obviamente, ela atende ao governo do estado, ao governador do estado, que lá no Tocantins e no norte costuma ser das classes conservadoras, né? Exato. E a gente precisa cobrar da segurança pública aquilo que é dever dela, né? Mas, de fato, em alguns estados é muito sensível, né? Porque a gente precisa contar com a segurança pública, porque, por exemplo, o programa ele não faz a proteção, né, armada, enfim, articula políticas, né, processo e para defesa, mas é muito sensível quando a gente diz, olha, por favor, aciona, pede uma ronda, diz, eu não posso, né? A polícia militar aqui é descaradamente contra quem luta por terra e território. Então, enfim, a luta ela só segue. Letícia, eu queria que tu falasse um pouquinho desse casamento entre a teoria da dependência e campesinato. Como foi isso, trabalhar essa relação? Então, eu fui... o campesinato ele é muito diverso, né? A gente precisa olhar para esse campo, né? Embora o agronegócio tente colocar tudo dentro dele, a gente precisa entender esse campesinato em toda a sua diversidade. E desses povos todos do campo, todos eles de alguma forma são atravessados, né? E condenados também pelo capitalismo. Quando eu fui entrando, né, para estudar cada vez mais, para poder compreender, para poder atuar e, enfim, para poder refletir de volta, eu comecei a ver que havia particularidades aqui no Brasil, né? Eu ainda nem estava pensando em nível de América Latina. E aí eu comecei a buscar leituras e teorias que pudessem contribuir. E aí a teoria marxista da dependência, ela não é uma outra teoria de Marx, ao contrário, né? Ela é a teoria social de Marx atenta às particularidades da América Latina, que tem em comum, né, as suas colônias, que tem em comum o acesso desigual à terra e aos recursos naturais, que tem em comum, sobretudo, um histórico horroroso, né, de escravização dos povos, de genocídio. E isso até hoje, né, reflete em formas como o capitalismo avança, né? Tanto é que o capitalismo não tem problema nenhum com ditadura, não tem problema nenhum com genocídio, com patrulhas rurais como essas, né, que de fato são construídas por milicianos, né, por policiais, enfim, aposentados e toda uma gama de criminosos. Então, o capital não tem problema com isso. E a teoria marxista da dependência ajuda a olhar, né, a botar umas lentes em cima disso e nos dizer por onde ir, assim. E ainda, acho que o que é mais rico na teoria marxista da dependência é que ele nos ajuda numa teoria que é para intervir. O serviço social tem muito disso, né? A gente olha para essa realidade social e aí a responsabilidade de ter teorias que de fato nos embasem, porque o objetivo é a transformação da sociedade, né? Porque assim, a questão social, que é algo que a gente, que é o nosso objeto de trabalho, ela não vai ter fim, né, enquanto tiver capitalismo. Então, a teoria marxista da dependência, ela foi afunilando, né, teoricamente, e nos dando, assim, ajudando a análises que, de fato, nos servem de ferramenta, né, para atuar e muito humildemente, inclusive, para nos ajudar, né, a forjar esses profissionais que querem transformar, né. Letícia, assim, ó, pensando no nosso ouvinte, o telespectador urbano, né? O que é o campesinato hoje no Brasil? E como se distingue? Falasse em campesinato, falasse em agricultura familiar.
digamos assim, dentro dessas categorias, como é que se distingue, por exemplo, o campesinato da agricultura familiar de modo geral? Essa é uma pergunta bem importante, Centeno. Inclusive, é uma das mais feitas pelos alunos e alunas, né, da graduação. Prof, né, tu fala em campesinato e tu fala em agricultura familiar, né, que raio é isso? A gente tem, historicamente, um processo de invisibilização do campesinato. Principalmente durante a ditadura, falar em campesinato era proibido, né? Porque é uma palavra perigosa. Gente, nós temos historicamente as ligas camponesas, né? Que foram uma das principais resistências nesse país e destruídas, né? Dizimadas. Então, e aqui no Rio Grande do Sul tinha aquele Master, né? Também, as ligas camponesas do Nordeste. E no Rio Grande do Sul, pré-ditadura, o Master, que era que era assim, uma antepassada, para dizer, do MST, na medida que ele misturava as origens, né? O pessoal do Partido Comunista Brasileiro, então, e parte do trabalhismo, né? Exato. Então, assim, o campesinato ele acabou virando uma simbologia, né, de resistência. Tanto que se dizer camponês ou camponesa era proibido. Até trago isso também no livro. A gente, olhando para os documentos, a gente começa a ver, inclusive, a palavra latifúndio e minifúndio sendo tirado, né? Porque isso mostra, de fato, o tamanho da desigualdade, a discrepância, né, entre o acesso à terra. Mas aí, no lugar disso, né, a gente precisa criar outra coisa. E aí, a agricultura familiar, ela dá essa visão de agronegocinho, né? Inclusive nos financiamentos, né? Não, o agronegócio está até fazendo propaganda disso, né? Então, já chegaremos lá. Tá bom. E usar campesinato novamente, acho que é uma questão muito também de reforçar esse papel, né, de resistência dentro desse processo todo que tentaram colocar a agricultura familiar dentro disso. Agora, é muito tênue a diferença, porque assim, todo o camponês é um agricultor familiar, né? Mas se você vai colocar, nem todo agricultor familiar é um camponês. Hoje a gente reforça a figura do agricultor, né? Inclusive falamos isso dentro do movimento, que é a agricultura familiar camponesa. Né? Daqui a pouco a gente vai tirar o familiar, vai ficar só a agricultura camponesa. Porque hoje o campesinato é uma identidade. Reforçar a agricultura camponesa é falar de uma utilização da terra de forma que não agrida, né? E a gente não está falando somente de sustentabilidade ambiental. A gente está falando de uma sustentabilidade social, a gente está falando de um feminismo camponês e popular, onde a gente não reproduz a exploração e a expropriação. Então, de fato, hoje, né, o campesinato é uma identidade. Ele é familiar porque, né, de fato, é difícil a gente manter uma propriedade sozinha e a luta realmente é para ficar na terra. E se dizer camponês hoje é dizer a que veio, né, e a quem serve. Uma coisa que me chamou a atenção, no prefácio que tu citasse há poucos, né? O Matias Lúcio, que é quem assina o prefácio. Que é professor, era professor aqui da URGS, né? E agora está no Rio de Janeiro. Exato. Então, ele faz um en passant, ele observa que no 18 Brumário, no livro 18 Brumário do Marx, né? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? O Marx tem uma visão do campesinato com uma categoria atrasada, uma vez que se submeteu, né, ao imperador francês da época, entende? Mas ao mesmo tempo ele repara que existe outro Marx, né? Outro Marx no Capital que tem uma visão diferente do papel dessa classe social. O que tu poderia falar sobre esses dois Marx, digamos assim, que ele cita de passagem? Eu fiquei muito feliz, assim, né? O Lúcio, hoje a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa, o Le Marx, inclusive, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
e fiquei muito feliz com o que ele prefaciou. Ele fez parte da minha banca e ele é um intelectual que a gente admira e estuda, mas um companheiro de fato. E hoje é um dos grandes intelectuais da teoria marxista da dependência no Brasil, né? De fato, ele, né, a sua companheira Carla também, e inclusive eu vou deixar aqui outro merchan, Centeno, que eles fizeram um documentário lindo, né, sobre a Vânia Bambirra, que é uma das fundadoras da teoria marxista da dependência. Deixo aqui o convite, inclusive, para que todos e todas possam acessar. Aliás, está no Brasil de Fato, viu, gente? Lá no site do Brasil de Fato tem o acesso para o documentário da Vânia. Exato, para as mulheres, né? A gente fala muito de Marine, muito de Teotônia, né? Tenho certeza que se Bambirra fosse um homem, ela teria um outro, os seus escritos teriam outro espaço. Mas essa foi uma impressão, né, que Lu se referiu. E de fato, eu estava lendo, inclusive eu li de novo hoje de manhã, né? Estava dando uma olhada, e cada vez que a gente lê tem uma nova ideia, assim. E aí eu me lembro de falar de um campesinato que parecia um saco de batatas, né? Como se tudo fosse a mesma coisa, assim. E eu acho que, inclusive, é isso que o agronegócio tenta fazer hoje. Agora, ele referia, de fato, a um campesinato que não queria romper com o sistema, né? Ele estava falando de um campesinato conservador. Não era uma classe revolucionária, portanto, né? Então ele não ia certamente gostar do campesinato francês naquele momento. Exatamente, mas assim, Marx, ele é muito... Enfim, ele é um... A gente brinca, os ateus falam, né, do Deus Marx, mas assim, mas a gente também não quer, isso não é um dogmatismo, né, e quando Marx fala, olha, eu falo deste tempo histórico e falo desta realidade, né, então isso nos faz sempre entender, olha, naquele momento, naquele tempo histórico e na realidade em que ele referia, né, era o contato que ele tinha. Hoje, de fato, a gente poderia, e aí depois ele vai escrevendo sobre isso, né, e elabora melhor, assim. Mas é interessante, porque eu acho que isso faz parte do processo. E se ele, o Marx, né, teve a capacidade realmente de fazer esses vários olhares e entender que naquela realidade era assim, hoje a gente sabe que o campesinato, ele tem o seu papel na história, né, e inclusive, né, o campesinato pode ser visto como uma classe para alguns, né. Existiam revoluções campesinas, inclusive, né? Acho que a maioria, né, assim, que inclusive foram as que umas foram, né, dando sustentação e inspiração para as outras, assim. Se a gente for olhar para as várias revoluções na América Latina, para as várias revoltas, México. Né, no México, no Haiti, a gente vai ver que tem, né, não só o dedo, tem o braço, tem a alma do campesinato muito forte, né? O Peru, Bolívia, movimentos muito fortes do campesinato. Exatamente. E se hoje, né, no Brasil, a gente ainda fala de reforma agrária popular, né, é porque a gente tem uma via campesina forte que nos lembra, inclusive, né, sim, todos os dias que é necessário. Tem um outro debate, Letícia, que tu traz, que assim, sempre me chamou muito a atenção, que é sobre a questão da alimentação saudável, né? Da importância da alimentação saudável, sem agrotóxico, mas a importância dessa alimentação ser acessível a todo mundo, né? A questão do valor, do preço dessa alimentação, né? E de termos políticas públicas que garantam que a feira dos alimentos sem agrotóxicos seja o feirão, né? Que qualquer um possa ter acesso e não seja o alimento da burguesia somente, né? Eu acho que, assim, existem várias dicotomias. Eu vou falar um parênteses que eu não resisti, que eu me lembrei Foi mais no forte acontecimento que tu, né, do Ricardo Salles. Lembra desse episódio? Sim, o Ricardo Salles, que era o cara do vou passar boiada e tal, vão acabar com tudo, tem ministro do Bolsonaro, que ele foi flagrado entrando numa loja de alimentos naturais, sem agrotóxicos, orgânicos. E é muito bom que a tua pergunta venha com exemplo, né? Porque a gente consegue dar a verdadeira dimensão dessa discussão.
E assim como existe, né, essa diferença que a gente quer fazer entre agricultura familiar e campesinato, ou os agronegocinhos, né, que o capitalismo quer que a gente olhe para ele assim, existe essa discussão da agricultura orgânica e para a agricultura agroecológica, né? O que a agroecologia, na verdade, defendida pelos movimentos sociais é que todo mundo tem direito a comer saudável, né? Comer saudável no sentido de não ter acesso aos venenos, né? Tem um dado ali que a gente traz, que em média comemos todos 7,2 litros de veneno por ano, sem querer, sem desejar. Ninguém em sua consciência vai fazer isso. E no Paraná é 10, aumenta ainda, né? Nossa. Terra, é o pior. Veja bem, é o pior estado, o Paraná. É o estado que mais usa veneno, né? Pelo menos é o que demonstraram as pesquisas. E defender, de fato, né, uma agricultura agroecológica é afirmar que todos temos direito, né? Hoje, a forma como está organizado, o miserável ele vai morrer de fome, o pobre ele vai comer mal e o rico vai comer bem, né? Então, de fato, da forma que está, a gente não tem... a classe trabalhadora não tem R$15 para dar num quilo de tomate sem veneno. E esse rico que vai comer bem... Não raro, ele vai ser o agronegocista, digamos assim, que vai estar comprometendo o meio ambiente, que está produzindo os alimentos que ele não vai comer, mas ele vai exportar, vai produzindo commodities como soja e outros. Exatamente, Centeno. E aí a forma também, né, de ver, primeiro, que terra não é mercadoria, né, logo os alimentos também não são mercadoria, né, ou não deveriam ser. Então, assim, não é a agricultura orgânica... Enfim, os agricultores, a comida sem veneno, ela pode ser um nicho de mercado. Eu posso ter 10 hectares só de brócolis, se eu quiser, sem veneno. Mas não é essa a lógica, né? A agroecologia, ela fala de uma diversidade, né, de uma natureza que se autoprotege, né, na diversidade. E o que os movimentos sociais da Via lutam, de fato, é que seja, tanto vocês imaginam, a gente tem 30% das terras, imagina esse povo com só metade das terras, com 50%, né? Então, assim, vai caindo por terra algum senso comum, né, que diz que para tu alimentar o povo, tu precisa ter grandes extensões de terra, tu precisa ter monocultura e tu precisa ter veneno. A gente coloca isso por terra todos os dias, né? Quando a gente vê, olha, a gente só tem isso, a gente só usa isso e a gente consegue alimentar tanta gente. Então, tem uma questão realmente da gente defender a forma. E lutar por políticas públicas, né, para a agricultura familiar e camponesa é dizer, olha, a gente produz, a gente conserva o meio ambiente, a gente produz sem veneno, mas, de fato, a gente precisa de subsídio. Né? A gente precisa de maquinário. Trabalhar na terra é muito penoso, né? Eu tenho os 2 braços com o tendão parcialmente rompido de trabalhar na terra. Como é que era a tua vida na terra? Conta um pouquinho como é que era a sua vida na terra. Olha, eu podia até deixar a Kátia contar aqui, né? Acompanhei um pouco essa vida na terra. Né? A Kátia ia lá pro sítio Harmonia para descansar, ela e o companheiro dela, e os 2 pegavam junto. Plantação de tomate. O nosso carro-chefe era tomate agroecológico. Trabalhávamos eu, Julie e Sandy, né? Era uma ideia de a gente fazer um espaço coletivo. Mas, de fato, assim, uma terra íngreme, né? Muito judiada pelo boi, muito compactada, muito argilosa, né? Sem recurso nenhum, né, para comprar um trator para aliviar o trabalho. O trabalho é muito penoso. E o pessoal acha que a agricultura camponesa é pegar na enxada, né, é voltar, é retroceder. Quando, na verdade, a gente mostra que toda a tecnologia, né, da agricultura camponesa, ela está relacionada ao saber, né? E não tem problema nenhum o camponês querer ter um trator, né, para diminuir a penosidade, ter uma estrada boa para escoar a sua produção, ter um círculo de consumidores também, que faz, né, melhorar o acesso,
Então, lutar por tecnologia no campo não é dizer que a gente está sendo, né, contra, pelo contrário, acho que a gente precisa dar o valor para aquilo que realmente é, né? Que, primeiro, é o fato da gente entender que a gente não vai sozinho, né? E compreender também a importância da aliança campo-cidade. Acho que isso faz avançar a agricultura camponesa, isso faz avançar a luta mesmo, né, da classe trabalhadora como um todo. Talvez a propaganda mais cara da história da propaganda brasileira e a mais longa, né? Bem sei, deve ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. É essa que o agro é pop, né? Que é uma propaganda que não está só, né, no comercial, né? É uma propaganda que está nas novelas, é uma propaganda que está no jornalismo. Está em tudo. Está em tudo, né? Está em tudo. Então criou-se essa coisa de que o agro é pop. E o agro é pop, por exemplo, o agro que a gente, digamos assim, duro, o núcleo duro do agro, na verdade, ele produz commodities, produz para exportar. Esse que põe a comida na mesa é a pequena agricultura familiar. No entanto, essa propaganda coloca tudo sobre a mesma redoma, coisas que são diversas, né? Digamos assim, parece que ele quer se beneficiar dessa ideia de alimentar o Brasil. Quando ele não alimenta o Brasil, ele faz outra coisa, né? Eu tinha um professor que dizia assim, que o capitalismo, o capital é capaz de... Ele não cria nada, mas ele se apropria de tudo, né? E em qualquer sala de aula que eu entro, né? Normalmente eu dou a cadeira de questão agrária e se ela não tem, eles criam na universidade para que eu possa dar, assim. Hoje isso é fantástico, isso aconteceu inclusive aqui, lá na UFSM, qual sou muito grata, assim. E é impressionante, porque se eu entro numa sala de aula e pergunto agro né? Eu não preciso nem... Começo por aí. E, de fato, isso ficou tão internalizado, né? Que as pessoas não conseguem, né? Assim, hoje eles... enfim, as últimas turmas que eu tive, eles já diziam, né? Na última aula, gente, agora vocês não podem errar, o agro né? E aí, após um semestre inteiro aí de reflexões... a gente consegue ver que o agro, de fato, ele é morte, né? Ele é veneno na mesa, ele é fome, né? Inclusive, né, escrevo também sobre isso, né? A fome como consequência e causa, né, do sistema capitalista. Então, é o que... Quem conta a história, né? É um lado hegemônico da história, quem ganhou, né, quem venceu, né? Do ponto de vista do capitalismo. Mas... se existe toda uma, né, a gente fez toda uma força mesmo, né, política para tornar o agro mais verde, né, porque ele está tentando realmente, né, botar aí para debaixo do tapete todo o vermelho, né, que forjado pelo sangue derramado aí dos povos. Então, o agro é morte, o agro não é pop, né, pop é outra coisa, né? Que eu até nem sei muito o que é pop. É uma palavra que não sei, não é do meu tempo, mas assim, é o que combinou, é o que pegou na época. E milhões realmente foram gastos para essa propaganda que foi premiada mundialmente. Hoje a gente precisa, né, contar a história do ponto de vista dos vencidos. Eu não digo perdedores, né? Porque se o campesinato, ele, né, é fruto, enfim, foi muito expropriado, muito explorado, ele também foi o principal sujeito das muitas resistências que a gente teve e que a gente tem. E eu acho que o objetivo do livro também é um pouco esse, né? E trazendo aí o samba enredo da Mangueira é contar a história que a história não conta, né? O avesso do mesmo lugar. Então, é um esforço. Dentro dessa própria hegemonia, né, do que significa o agronegócio, eles conseguiram acabar completamente com o princípio constitucional da função social da terra, né? Tanto que hoje eles conseguem aprovar leis absurdas como essa que passou tanto no Congresso Nacional como aqui na Assembleia Legislativa, que criminaliza, né, ocupações de terra. Nesse sentido de que a luta social, né, enfim, é crime. E não o que eles fazem de grilagem, enfim,
É isso, né? É justamente isso. É o avesso, né? O avesso complementando a pergunta da Kátia, eu até diria o seguinte, que as pessoas, digamos, especialmente eu falo sempre no urbano e no rural também, mas eu acho que o brasileiro, ele não entende esse termo função social da terra. Né? Ele não entende ou ele desconhece. E isso é um princípio constitucional, está na Constituição de 1988, que a terra deve ter uma função social. Se ela não for bem usada, ou usada, produtiva, ou enfim, que tenha um retorno, que dê um retorno para a sociedade, o governo pode desapropriá-la e distribuí-la para quem cumpra essa função social da terra. Né? E isso é uma coisa que as pessoas não entenderam ou ignoram. Então, acho que essa é a gente fala, né, se ocupar é um direito, né, e é um direito justamente porque esse ele está estruturado em cima do desigual acesso à terra. Não só não entende a função social, como desvirtua, né, e novamente vou citar aqui o Tocantins e os tocantinenses que me perdoem, né, mas escutamos isso, né, de um senso comum, assim, olha, para que o povo indígena quer, né, uma terra titulada? Por que o povo indígena quer, sei lá, seus 200 hectares de terra? Porque quem está lá, que precisa fazer o processo de desintrusão, produz. E eles produzem. E o que o indígena produz, né? Então, assim, inclusive é isso, quem tem que dizer como a terra tem que ser pensada, né? Organizada, usufruída, enfim, é o povo original daquela terra, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma reforma agrária popular, a gente não está dizendo que a gente quer agricultura familiar e camponesa de norte a sul desse país de leste a oeste. A terra, ela tem que ser pensada para aqueles que utilizam a terra, né? E não utilizam a terra como uma mercadoria, né? E a outra coisa é isso, né? Eu tô com a terra lá, tô esperando ela valorizar para poder depois vender, né? Então, assim, a gente precisa partir do princípio de que terra não é mercadoria, né? Mas a terra cercada, ela é. Né? E isso é uma ideia não só combatida, né? Como desvirtuada e, de fato, a função social, eu acho que é um dos principais artigos que a gente tem, né, dentro da Constituição. E é embasado, inclusive, nessa lei. A gente não está inventando a roda. Ela já existe, né? Mas a gente precisa ser muito justo com isso. Né? As terras hoje que o agronegócio utiliza, elas têm um dono, sim. Né? Mas não no sentido de dono, de propriedade, né? A gente tem povos que a gente não vai conseguir mostrar. A gente não vai conseguir contar, né? Porque as terras, né? Quando tiraram as terras desses povos, mataram esses povos, fizeram memoricídio nessa América Latina. Então, a gente não sabe quem ocupou, né? Hoje, quem ocupa quer comercializar, né? Quer explorar, quer vender. A qualquer custo, Centeno e Kátia. A qualquer custo, sim. Né? Não tem limites. Né, o que o agronegócio faz no rural brasileiro. Tá aí novamente o fantasma, né, do marco temporal, né? Novamente. E ele tá... Bom, os povos indígenas estão lá em Brasília, né? Chegaram aí na segunda-feira lá e estão em luta, né? O que a gente vê hoje é que eles não vão retroceder, né? Apesar de toda ameaça, né? Hoje nós temos no programa, acho que a grande maioria, né, dos defensores acompanhados pelo programa de proteção, né, aos defensores de direitos humanos, tem como fator mobilizador, né, a luta por terra e território. Então a gente está falando do campesinato, a gente está falando do MST, a gente está falando do MPA, a gente está falando dos povos quilombolas, indígenas e tantos outros. Eu não sei se a gente não está fugindo, não vai fugir um pouco da nossa conversa aqui, mas uma observação que eu queria um comentário teu é o seguinte, é sobre o poder
do imaginário da terra na sociedade brasileira. E eu me lembro assim, eu posso citar, por exemplo, o processo de democratização. Fernando Collor de Mello, proprietário de terra. Antes, José Sarney, proprietário de terras. Né? E aí nós vamos andando. Fernando Henrique Cardoso não era proprietário, mas se tornou proprietário. Parece que a ideia de possuir terra está profundamente ligada, embora seja uma coisa do século XIX, profundamente ligada a uma espécie de status, né? Digamos, bom, vamos reconhecer porque eu sou um grande proprietário de terra. Né? E a grande maioria dos deputados no Congresso são proprietários de terra. São proprietários de terra. Eu acho que quem foge um pouco dessa história de grande proprietário de terra é o Itamar, né? Não me consta que seja um grande proprietário de terra, o Lula e a Dilma. Né? Porque os demais... e o Bolsonaro não tem... O Bolsonaro é proprietário de imóveis. De 51 imóveis adquiridos com dinheiro sonante ali. Bom, mas enfim, essa ideia, né? E se nós formos para a República Velha, se nós formos para o pré-64, os militares também não tinham essa coisa da terra, que a terra fosse capaz de lhe dar um poder. Entende? Poder vinha das armas, né? O próprio Jango era grande proprietário de terra, né? O Getúlio era proprietário de terra, né? Se nós voltarmos, nós vamos encontrar isso. O que tu pode dizer a respeito disso, dessa necessidade da terra que algumas pessoas têm para o seu reconhecimento social? Então, a gente costuma dizer que terra é poder, né? Por isso a gente alia a discussão de terra em território, né? Quando você ocupa um território, né, você determina a forma que você vai utilizar esse território. E por isso a gente luta para que cada vez mais o campesinato ocupe territórios, né, para poder colocar ali, né, o seu projeto, o projeto que acredita. A gente vai andar muito pelo norte, nordeste, também pelo sul, né, enfim, pela região sudeste, e ver essa ideia ainda muito viva dos coronelistas, né, do coronelismo, de pedir a bênção, né, para o coroné da cidade, do estado, assim. Em Tocantins tem isso também? Olha... Sim, né? Mas assim, hoje a gente tem isso, é a capacidade do capital, né, de se revestir de coisas, e aí por isso a gente fala de desvendar, né, de olhar para além do que está aparente. Se você for olhar olhar a aparência, você vai ver lá um monte, né, como a gente viu, né, um tantão de terra com 5, 6 cabeças de boi Nelore, aqueles, né, boi branco enorme. E aí olha que bom, né? Tá fazendo a função social da terra. E aí a gente vai, né, vai tirando as camadas do que tá ali, e à custa de quantas vidas esse agronegócio se expande, né? E aí se vai olhar, é um horror, né? Porque para aquele gado tá ali, uma mata teve que ser devastada. Ou seja, madeireiros foram acionados para tirar a madeira, para vender, para explorar. E aí o Ricardo Salles, ele sabe muito bem como funciona isso, né? Se essa terra tiver minério, aí danou-se, né? Agora, se a terra não tiver minério, vamos botar o boi, depois a gente bota a soja. Então, assim, são camadas de exploração, né, Centeno? E acho que denunciar isso é um papel de todos nós, né? Então... a gente não está fugindo porque justamente a gente olha para esses espaços, entendendo a força e o poder, né, que tem. E aí, se é uma terra, a gente não está falando de terra comprada, né? Ainda que a gente olhasse sobre a meritocracia capitalista burguesa, a gente não está falando de território comprado. A gente está falando de terra grilada. A gente está falando de terra roubada e de genocídio em cima dessa terra. E então, assim, não há nada de bonito, né? E aí a gente for olhar como a ditadura encobriu isso, né? A gente vai ver as várias camadas de violência. E isso é uma particularidade da teoria marxista da dependência, né? De olhar para essas particularidades.
E esses coroné, eles não são coroné de Vardic, de novo citando a minha avó, né? Eles são... tem a arma, tem o braço armado do Estado, tem as milícias, tem a patrulha rural, né? Tem... E tudo isso vem da posse da terra. Da posse da terra, que diz como é que tem que ser. Tem lugares que a gente, né, enquanto equipe federal, a gente não pode ir sem a escolta da Polícia Federal. Nós somos ameaçados. E aí eu fico, né, a gente faz essas reflexões na equipe, olha, imagina se para nós, né, que vamos com a Polícia Federal já é difícil, imagina fazer a luta no cotidiano, nesse fundão de terra, né, onde não tem como, né, tu dá visibilidade para isso, onde tu diz, olha, aciona a qualquer momento, mas não tem linha de celular ainda, não pega, né? Não tem luz. O povo fica lá na resistência mesmo, sem água, né? Sem luz. A gente não tem, usando patente ainda, gente, em 2024. E aí tu pergunta, por que tu não sai, né? Vai para outra terra. Deles, mas essa terra é minha, eu tenho direito. Eu tenho que fazer o Estado chegar aqui. Eu não tenho eu que sair. É isso que eles querem, né? Mas a gente, assim, só para te dar eu gosto muito de olhar para o real, né? Para o mundo, assim. E visitamos um assentamento onde é no fundo, né? Tá entre uma terra de gado e por ter recursos, o coronel da cidade foi fechando, botando cancelas. Então, para tu chegar até aquele assentamento, ou acampamento, né? Assentamento é depois que não está titulado, mas chegar nesse espaço que luta por terra e território, tu tem que passar por 5 cancelas colocadas pelos latifundiários da região. E aí eles disseram, olha, né? Até o pessoal disse, não, tá fechado. Eu disse, tá fechado, mas por que eles fecharam? É pra gente entrar, né? E eles disseram, inclusive denunciaram, pensaram, olha, se a gente quiser... Quando a gente chega com compra, a gente não pode passar. A gente teve que fazer um caminho pelo mato, porque por ali eles trancaram. Então, assim, são várias formas de poder, né? Os coronéis ainda estão aí, mas ainda aquele pedacinho de terra com aquelas famílias que estão lá lutando é um território de resistência. Por isso que a gente afirma, né, que terra é poder. E a gente precisa fazer avançar o campesinato. A gente resistiu até agora, então agora a gente precisa avançar. Letícia, estamos acabando a nossa entrevista, infelizmente. Mas quem não vai conseguir estar domingo na FEICOP, no lançamento do teu livro, como é que pode adquiri-lo? Então, eu tô aqui de olho porque tá vindo os livros de vocês. Deu um desencontro hoje de manhã, mas tá vindo o livro físico. Eu lancei esse livro pela Apris, né, a editora Apris. Então, no site da Apris, você bota lá, né, livro Kimini Apris, vai aparecer, né, já dá o link direto. E também, né, reforçar aí o convite, né, para o pessoal que possa, não só ir para o lançamento do livro, né, mas que possa prestigiar a FEICOP. É um espaço de resistência, é um pequeno território de resistência, Centeno, e a Irmã Lourdes pagou muito caro por lutar por ele, né? Então, eu vou estar com alguns exemplares físicos, né? Mas na editora você consegue acesso a ele chega em qualquer lugar, e aí é a tecnologia, né? Quem gosta, acho que também deve ter ele em e-book, quem gosta de ler ele, né? Eu sou muito analógica, eu preciso ter... Eu também. Para mim tem que ter o livro físico. Todos somos analógicos. Então, que bom, estamos entre, né, analógicos. Mas, enfim, alguns gostam já, né, de ler no computador e tal. Então, na editora, você consegue ter acesso ao exemplar. Muito obrigada, Letícia, tua participação. Fica aí com a gente que ainda tem mais conversinha pela frente. A você, quero aproveitar e te convidar para apoiar o nosso jornalismo, a contar aquilo que a mídia tradicional não conta. Esse tipo de conversa você não vai ouvir lá naqueles veículos. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS_enchentes e apoia a nossa campanha emergencial que lançamos aí, né, durante o mês de maio, também para ajudar colegas que perderam tudo nas enchentes.
prensa na imprensa. A prensa na imprensa é o seguinte hoje. Nas últimas 2 semanas, mais ou menos, houve uma espécie de surto assim, nos grandes jornais, né, dos que a gente chama de jornalões, né? Os jornalões, eles ficaram extremamente preocupados com o que estava acontecendo entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então houve uma espécie de histeria, assim, né, em relação ao posicionamento do Lula, que estava cobrando a redução da taxa de juros, estava achando que o Roberto Campos Neto estava sabotando as possibilidades de desenvolvimento do Brasil. E o Lula foi imensamente atacado por isso, não é? Que era preciso, né? E era preciso, além do mais, era preciso acalmar o mercado. Acalmar o mercado. É essa entidade sobrenatural, né, que ocupou, né, o lugar da divindade nas nossas vidas, né? O mercado. O Deus mercado. O Deus mercado. Bom, então o Lula estava sendo muito inconveniente ao criticar, por exemplo, a estratosférica taxa de juros, né, que é praticada no Brasil. A segunda maior do mundo. A segunda maior do mundo, né? Levamos prata nisso aí. Bom, então nessa semana surgiu a pesquisa Quest, né? E ela trouxe uma novidade muito interessante, né, para o Brasil e para a mídia corporativa também. Qual era essa novidade? A maioria dos entrevistados, 66%, dizem na pesquisa que o Lula está certo em criticar a política de juros do BC e a manutenção nas alturas da taxa, né, da taxa Selic, né? Uma das mais elevadas do planeta. Essas pesquisas, né? A gente não pode confiar em pesquisa. Eu acho que tem que sempre botar o pé atrás, de qualquer maneira. Não confio em qualquer pesquisa também. Duvido. Mas assim, é interessante que tu tinha uma unanimidade, né? Porque a nossa mídia é assim, ela marcha né, com uma harmonia assim, irretocável nesses assuntos de mercado. Né? E a pesquisa, digamos assim, foi um choque, né? Um choque para isso, né? Porque estava conflitando com tudo que estava sendo dito nas últimas 2 semanas. E o mais interessante é o seguinte, tem outro número aqui, 66% dizem que o Lula está certo. E 53% dos eleitores do Bolsonaro, caras que votaram no Bolsonaro em 2022, dizem que o Lula está certo também nas críticas ao Banco Central. Sério, gente? Olha que isso mostra, digamos assim, o distanciamento que está a mídia, digamos, da vida real, né? Da vida real das pessoas. Né? Bom, aí nós voltamos àquela velha história, né? Tudo isso acontece por um motivo óbvio que é preciso represar para que a gente nunca esqueça. A mídia, ela não é porta-voz da sociedade. A mídia brasileira, ela é porta-voz do mercado. Ela não é porta-voz do cidadão, nem do porta-voz da população, né? De modo geral. Então tem uma frase que é atribuída ao Noam Chomsky, que eu acho perfeito, né? Porque, digamos assim, um banho de água fria nessa ideia da imparcialidade midiática no Brasil. Ele diz o seguinte, que a mídia, ela não vende, a mídia, ele estava se referindo no caso aos jornais, mas serve para os demais também. A mídia... O negócio da mídia, isso eu acho que é perfeito. O negócio na mídia não é vender notícias aos seus assinantes. O negócio da mídia é vender os seus anunciantes para os seus assinantes para os seus anunciantes. E é isso. É isso. Eu lembro daquele... O agropop é uma evidência disso. Exatamente. Eu lembro do filme O Mercado de Notícias, lembra? Do Jorge Furtado. Eu acho perfeito isso. É perfeito esse negócio. O negócio na mídia não é vender notícias para os seus assinantes. É vender os seus anunciantes, os seus assinantes para os seus anunciantes. Perfeito, perfeito.
Bom, gente, estamos chegando agora ao nosso quadro mais animado, mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast, porque a gente também quer os likes aí de vocês, tá? A gente também precisa, né? Não é só a grande mídia aí que precisa dos likes, né? E mande seu feedback aí também, né? O que vocês estão achando do nosso programa. Figuraça da semana. Acho que hoje tu vai ganhar, hein, Centeno? Não. Tô achando. Não sei. A minha figuraça da semana é uma figuraça coletiva de novo, né? Embora eu vá colocá-la no singular, né? A figuraça da semana, para mim, é o eleitor francês. É o eleitor francês, de centro, até de centro-direita e de esquerda, que se uniu e proporcionou uma das maiores viradas eleitorais do século XXI. Travando a ascensão da extrema-direita. Eu acho que essa é a minha proposta de figuraça. O eleitor. Eu gosto, hein? Principalmente aqueles que estavam na praça cantando a Internacional. Então, para mim, esses são os perfis. Letícia, eu não sei se tu tem uma outra proposta melhor, porque senão eu vou com o Centeno aqui. Então, eu tenho uma proposta, ele vai, né, vai nessa linha que o Centeno trouxe, e eu acho que eu fiquei, assim, muito feliz de ver jogadores de futebol se pronunciando e defendendo, né, a democracia, né? Ao contrário do que acontece no Brasil. Justamente, né? Reafirmando que todo espaço é espaço de luta e espaço de política, né? E aí a gente está falando do esporte, a gente está falando de todos os trabalhos e todos podem ser, né? Aí orientados por uma ética, né? Consciente e por uma, né? Acho que por uma consciência de classe, por um posicionamento político. Então, tá dentro disso que você coloca, mas esporte, futebol, né? Tudo, né? Tudo permeia a política e se posicionar é um ato de resistência. Então, as figuraças para mim da semana são não que curto muito, porque o meu Fluminense tá meio embaixo, mas os jogadores de futebol que se posicionam. Aí eu vi o Raí, né? Né? Aliás, eu vi uma charge muito legal com o Sócrates ali com ele. Isso aí, mano, vamos lá. O Raí, o Afonsinho, o Sócrates, o Casagrande são as nossas exceções à regra. Nossas exceções à regra, né? Mas foi muito importante isso que a Letícia está falando também, né? Mbappé e outros jogadores da seleção francesa, inclusive. Que são formadores de opinião, né? Exato. Importantes formadores de opinião. Mas eu vou ficar com esse coletivo, né? Dos eleitores franceses que realmente fizeram a diferença e, né, jogaram aí uma forte luz para o mundo. Então, a nossa figuraça dessa semana são... Tu quer terminar, vou te interromper. Tu quer terminar o programa com o pessoal cantando a Internacional. Cantando a Internacional, viu? Xande, por favor, né? Nada menos do que isso nesse podcast hoje. A nossa figuraça da semana são as eleitoras e os eleitores franceses. E que sejam um farol aí para o mundo. Mais uma vez, aproveitar e te convidar para apoiar a comunicação popular, apoiar o nosso jornalismo, a contar aquilo que a grande mídia não conta. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS_enchentes. Lembrar também que se você tem um recadinho para a gente, crítica, sugestão de pauta, pode entrar em contato pelo e-mail da nossa redação, redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato. Terminamos por aqui. Até a semana que vem e boa semana. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.